Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene fecha um acordo com Graça para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos. Mas o que a vilã não percebeu é que Angelina está de olho em todos os planos dela. Caio cairá na armadilha das vilãs e adiantará o seu casamento com Graça. É nesse momento que Lucinda se revelará um anjo que vai salvar Caio dessas duas vilãs. Lucinda descobre que o mocinho está sendo enganado e vai atrás de Aline para contar tudo o que descobriu. Furiosa, Aline se revolta e diz: "Elas não podem enganar o Caio dessa forma. Isso não vai ficar assim. Essa Graça e a Irene vão ter o que merecem." Aline decide desmascarar Graça e Irene em grande estilo e espera o momento certo para fazer justiça com as próprias mãos. Graça vai pagar todos os seus pecados pelas mãos calejadas de Aline. Ela que se prepare. Irene também vai se dar muito mal. Tudo poderá acontecer quando Irene fizer um acordo com Graça para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos. A vilã conversa com a noiva e explica que 2 atores serão contratados para se passarem por médicos, com o objetivo de sensibilizar Caio e fazer o galã adiantar o casamento. As duas fecham o acordo e Graça diz: "Eu preciso contar desse plano para minha mãe. Ela vai ficar desesperada quando souber o que aconteceu comigo. Ela tem que saber que é tudo fingimento." Irene pensa um pouco e responde: "Tudo bem então, Graça. Mas somente nós e a Gladys que vamos saber da verdade. Mais ninguém." As duas terminam de acertar os detalhes do acordo e vão atrás dos atores, que irão se passar por médicos. Enquanto isso, Caio conversa com Iraê e ela o alerta: "Você tem que ficar com os olhos bem abertos, Caio. Você está sendo enganado. Tem pessoa nesse momento armando contra você. Mas além de tudo, siga o seu coração." Caio entra em choque com tudo que escuta, arregala os olhos e questiona: "Quem será que está armando contra mim?" Caio continua pensativo sobre o conselho que escutou de seguir o seu coração e se lembra da última conversa que teve com Aline. Com a decisão tomada, Caio diz: "Eu não posso me casar com a Graça, justo agora que tô dando certo com a Aline. Eu vou conversar com a Graça. Vou jurar que vou cuidar do filho dela e do Daniel, mesmo não me casando com ela." Momentos se passam até que Caio procura a Graça e quando a encontra, diz: "Eu vim aqui porque eu preciso ter uma conversa sobre a gente, Graça. Eu não sei como falar isso, então vou direto ao ponto. Você sabe que eu não te amo, não sabe?" Graça disfarça sua raiva e responde: "Eu já sei, Caio. Não precisa jogar na minha cara toda vez que você só tá casando comigo por causa do filho do Daniel." Caio fala: "Então, é exatamente sobre isso que eu vim conversar. O nosso casamento." Graça percebe que Caio está terminando com ela e decide colocar o seu plano em prática ali mesmo. Assim que Caio começa o discurso do término, Graça fecha os olhos e finge desmaiar. Caio toma um susto enorme com a cena, arregala os olhos e chama: "Graça! Fala comigo, Graça! Você tá me ouvindo?" Graça abre os olhos lentamente, finge fazer força e pede: "Me leva pro meu médico, Caio. Ele sabia que isso podia acontecer. Me leva." Sem perceber a armadilha, Caio corre para socorrer Graça e leva a moça aos supostos médicos. Quando chega, Graça encontra os atores que ela e Irene haviam contratado e eles fingem examinar a moça. Logo depois, Caio fica apavorado quando um deles diz
que o bebê de Graça corre sérios riscos e que a moça não pode passar por nenhum tipo de estresse. Mexido com tudo que ouviu, Caio fica com lágrimas nos olhos e fala: jamais iria querer que alguma coisa de ruim acontecesse com o filho do meu irmão. Graça também chora e pede: por favor, Caio, não me abandona. Não abandona o filho do seu irmão. A gente precisa de você. Eu não sei o que vai ser de mim sozinha com essa criança. A gente precisa de você, Caio. Caio fica mais mexido ainda, engole seco e fala: eu vou cuidar do C, Graça. Do C e dessa criança. Graça percebe que o seu plano e de Irene está dando certo e avisa: eu queria adiantar a data do nosso casamento, Caio. Os preparativos e tudo tá me deixando bastante nervosa. E eu acho que devemos adiantar todos os preparativos, por causa desse risco que o meu filho corre. Ainda mexido, Caio responde que aceita adiantar a data do casamento. E logo depois, vai até a fazenda de Aline para contar a sua decisão. A fazendeira se decepciona e pergunta: você realmente vai se casar com a Graça, então? Caio responde: eu fui conversar com ela. Fui contar que te amo e falar que não ia mais ter casamento nenhum. Aí ela desmaiou e depois eu descobri que a gravidez é de risco. Aline estranha e comenta: Caio, isso tá muito esquisito. A Graça fez exatamente a mesma coisa com o Daniel quando ele tentou terminar com ela. Ela desmaiou e depois disse que a gravidez era de risco. Ela pode estar te enganando para obrigar o C a se casar. Caio diz: dessa vez é verdade, Aline. Eu mesmo falei com os médicos e tudo mais. Fui lá e eles me confirmaram que a Graça pode perder o bebê a qualquer momento. Aline continua desconfiada e Caio diz: eu sinto muito. Não queria que as coisas fossem desse jeito, mas infelizmente vou ter que me casar com ela. Caio termina de conversar com Aline e assim que a viúva fica sozinha, ela diz a si mesma: pra mim, a Graça tá enganando o Caio do mesmo jeito que enganou o Daniel. Tem alguma coisa muito esquisita nessa história. Enquanto isso, os atores que se passaram por médicos procuram Irene e avisam que o plano deu certo. A vilã quase pula de alegria e fala: que notícia maravilhosa! Saibam que vocês foram muito úteis pra mim. Agora vamos ao pagamento. Irene pega uma verdadeira fortuna e entrega para os dois homens, sem perceber que Angelina viu tudo escondida. A empregada entra em choque com tudo que descobre e arregala os olhos. Momentos se passam até que Lucinda aparece para conversar com a sua tia e nota a apreensão dela. Angelina comenta com Lucinda tudo o que descobriu e a gerente da cooperativa fica pasma. Minha Nossa Senhora! Então quer dizer que a Irene e a Graça contrataram atores falsos para enganar o Caio? Mas isso não tá certo. Todo mundo nessa cidade sabe que o Caio ama a Aline, mas está se casando obrigado com a Graça. Eu tenho que falar com a Aline. Tenho que contar tudo isso que a senhora me disse. Sem perder tempo, Lucinda sai correndo o mais rápido que pode para conversar com a Aline. Não demora muito, até que as duas se encontram e Lucinda diz: Aline, você sabe que eu tenho um carinho gigante por você, não é? Aline nota a preocupação dela e pergunta: o que foi, Lucinda? Aconteceu alguma coisa? Lucinda responde: aconteceu. Eu descobri que o Caio tá sendo enganado pela Graça e pela Irene. As duas contrataram 2 atores para se passarem por médicos e fragilizarem o Caio. Aline entra em choque com tudo que escuta
e furiosa, fala: Eu sabia que a Graça estava enganando o Caio, mas eu não consegui provar pra ele. A Graça tá fazendo com o Caio a mesma coisa que fez com o Daniel, contando até as mesmas mentiras. Lucinda pergunta: E o que você pretende fazer com isso, Aline? Vai contar tudo para o Caio? Eu espero. Aline pensa um pouco e diz: Antes de contar tudo pro Caio, eu preciso ter alguma prova de que estou falando a verdade. Como que eu faço para arrumar alguma prova de que ele está sendo enganado? Sem contar que preciso fazer isso o quanto antes. Soube que a Graça está querendo adiantar o casamento. Lucinda pensa mais um pouco e tem uma ideia. Já sei, Aline. Eu posso procurar na internet. Posso olhar nos contatos da pousada. Eu vou encontrar os perfis desses atores. E a gente mostra para o Caio que eles foram contratados. Aline agradece a ajuda de Lucinda e fala: Vamos desmascarar a Graça e mostrar para o Caio que ele está sendo enganado. Nem que eu tenha que fazer isso na hora do casamento, na frente de todos. Aline e Lucinda terminam de conversar sobre o plano e logo depois partem para colocá-lo em prática. Momentos se passam até que Caio volta para a fazenda La Selva e encontra sua família reunida com a de Graça. Quando vê o noivo, Graça diz: Que bom que você chegou, meu amor. A gente estava conversando aqui e nossas famílias decidiram adiantar o casamento para daqui 2 dias. Caio toma um susto enorme, arregala os olhos e questiona: 2 dias? Mas isso é muito pouco tempo. Gladys o interrompe e diz: A minha filha já esperou demais, Caio. Antônio fala: Se a gravidez é de risco, é melhor a gente fazer esse casamento o quanto antes e resolver essa história de uma vez por todas. Caio continua em choque e pergunta: Mas 2 dias só? Vai dar tempo de preparar tudo? Irene responde: Caio, tudo é possível quando se tem dinheiro. Você esqueceu? Já vamos avisar os convidados. Sem saída, Caio concorda em adiantar a data do casamento e não demora muito para a novidade se espalhar por toda a cidade. Aline e Lucinda se concentram mais ainda nas investigações para arrumar alguma prova que desmascare Graça. Momentos se passam e Lucinda vê que o delegado Marino esqueceu o celular desbloqueado na pousada. A gerente da cooperativa pega o telefone para entregar para ele e toma um susto enorme ao olhar para a tela. Meu Deus! Minha Nossa Senhora! Nunca na vida eu pensei que veria um negócio desse. Então quer dizer que o filho que a Graça tá esperando é do delegado Marino. Tá tudo aqui nessas trocas de mensagens. Eu estou pasma com isso. Lucinda fica mais em choque ainda com as descobertas e continua reunindo provas contra a Graça. Dias se passam até que o casamento de Caio e Graça começa. Diversos convidados se reúnem para celebrar a união do casal. E não demora muito para a Graça entrar vestida de noiva e encontrar Caio no altar. Todos os convidados se emocionam com a beleza da noiva e a cerimônia começa. Quando o juiz pergunta se alguém é contra a união, Aline invade o local e grita: Parem esse casamento, agora mesmo! Todos se assustam com os gritos da viúva. Furioso, Antônio questiona: Mas que brincadeira é essa? Irene fala: Manda tirarem essa mulher daqui, Antônio! Confuso, Caio arregala os olhos e questiona: Aline? Furiosa, Graça diz: Não posso acreditar no que eu tô vendo. Desesperada, Aline fala: A Graça está mentindo pra você, Caio.
ela contratou 2 atores para fingirem que eram médicos e falar que a gravidez é de risco. Um murmúrio enorme começa e Graça grita: "É mentira!" De repente, Lucinda invade o local e grita mais alto: "Eu tenho provas de que a Aline está falando a verdade!" A confusão fica maior ainda. Lucinda se aproxima e fala: "Eu consegui o perfil dos atores na internet. Você conhece eles? Também descobri que esse bebê que a Graça tá esperando não é do Daniel. É do delegado Marino." Graça entra em pânico ao escutar aquilo. O delegado Marino também se assusta e sai de fininho sem dizer nada. O murmúrio fica mais alto e, furiosa, Irene questiona: "Isso é verdade, Graça? Você mentiu pra gente? Esse filho não é do Daniel?" Graça fica paralisada e Lucinda mostra as conversas dela com o Marino. Cheia de ódio, Irene avança em direção à Graça. Aline também parte para dar uma surra na noiva e a segura pelo pescoço. Caio fica furioso com toda a descoberta, encara a Graça e diz: "No que depender de mim, você vai criar esse filho sozinha. Não vai mais ter casamento nenhum." Gladys e Tadeu ficam apavorados. Antônio os encara e fala: "Vocês não passam de 2 sem caráter mentirosos. Saibam que a partir de hoje, vocês e a Graça serão considerados meus inimigos." Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.